voltei na Bíblia! O extraordinário mundo das histórias bíblicas! Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. Mas antes de começarmos, vamos orar com os nossos amiguinhos, o Lucas e a Laura? Então, faça como eles. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar, juntar as nossas mãozinhas e falar com o Papai do Céu agora. Então, faça exatamente assim, olha só, minhas mãos juntas estão, fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela minha família, obrigado por todas as crianças do mundo inteiro. Fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fiquem com a gente. Vamos louvar? Faça os gestos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dançar. Vamos lá agradar a Deus! Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama, oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama, 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 oba, Jesus me ama. Tchau, gente! Lembra, Jesus te ama! Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E a história bíblica de hoje, ó, aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui. Lá as pessoas usavam roupas, ó, diferente das nossas roupas, mas o coração delas era assim, olha só, exatamente assim, igualzinho ao meu coração e ao seu coração, crianças. Então, preste atenção nessa história que você vai ver como Deus nos ama e quer nos ensinar através da sua palavra. Há muito tempo atrás, crianças, num lugar bem longe daqui, tinha um jovem
que o seu pai o amava muito, muito mesmo. E o nome desse jovem era José. José era muito importante para o seu pai. Seu pai o amava muito, porque ele já tinha tido José na sua velhice. José era muito especial para o seu pai e ele demonstrava isso. E os seus irmãos ficavam com ciúmes, com muita inveja também e com muita raiva dessa situação. Mas José, além de amar muito seu pai, ele era muito obediente também e ele amava muito a Deus. José era um rapaz diferente porque ele tinha seu coração em Deus e nas coisas de Deus. E tudo que ele via os seus irmãos fazendo de errado, ele falava para os seus pais. E isso causava mais raiva em seus irmãos ainda, que tinha muita raiva e muita inveja de José. E um dia, criança, seu pai quis dar-lhe um presente. Então ele mandou fazer uma linda túnica, que seria uma túnica, uma blusa, né, um casaco assim, ó, todo colorido, e deu para José. E José vestiu aquele casaco e ficou feliz da vida. E os seus irmãos ficaram muito bravos porque eles não ganharam um presente também. E ficaram com ciúmes de José, com muita raiva de José. Mas como se não bastasse, criança, toda aquela raiva, toda aquela inveja, José, ele tinha um dom, ele sabia revelar sonhos. Deus falava com ele através dos sonhos. E uma certa noite, José dormiu, ó, e ele sonhou que eles estavam no campo e os 12 feixes de trigo que tinha ali, o dele estava no centro e os dos seus irmãos se curvavam diante dele. E ele contou essa história para os seus pais, para os seus irmãos, e os seus irmãos ficavam com raiva. Quer dizer que nós vamos se curvar diante de você? E ele falou, não, ainda tem mais. Eu sonhei também que o sol, a lua, as estrelas também se curvavam diante de mim. E então seu pai falou, não, José, para com isso, até a lua, as estrelas, que isso? E eles não acreditaram naqueles sonhos de José. Mas passou-se o tempo, crianças, e o José estava ali, sempre ajudava os seus pais, ajudava os seus irmãos. E um dia seu pai falou assim para José, José, vai até o campo onde estão os seus irmãos, cuidando, apacentando os rebanhos, e vai lá ajudá-los, levar a comida talvez para eles, né? Então José, como era muito obediente, crianças, José foi. E foi, andou. Quando chegou naquele lugar, os seus irmãos não estavam ali. E ele perguntou para uma outra pessoa, onde estão meus irmãos? E então aquele homem falou, ele está em outra cidade, uma cidade mais longe daqui, chamada Dotã. E ele foi até lá. E quando os seus irmãos o viram de longe, ficaram bravos e falaram, olha lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo. E então o seu irmão mais velho falou, não vamos fazer isso com ele, vamos apenas jogá-lo num buraco seco, num poço seco e deixa ele lá para ver o que vai acontecer, porque o seu irmão tinha intenção, criança, de depois tirar José de lá e levá-lo de volta para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Quando José chegou até lá, eles pegaram José e jogaram José dentro de um poço seco. E lá naquele poço seco talvez tenha sido muito terrível, né, crianças? Mas o que aconteceu? Quando seu irmão Rubem voltou, falou, o que vocês fizeram com José? O que vocês fizeram? E agora, o que nós vamos falar para o nosso pai? Naquele instante, crianças, estava passando por ali uma carruagem de israelitas que vinha vindo de um lugar bem longe e eles eram uma carruagem de ismaelitas. Esses ismaelitas, eles compravam escravos e vendiam em outros lugares. Então, eles tiveram uma ideia, eles falaram, já sei, vamos vender José para os ismaelitas. E foi isso que eles fizeram. Eles tiraram José daquele poço seco, vazio, tiraram José do poço e venderam José, que foi levado como escravo por aqueles ismaelitas. E aí, crianças, o que Rubem falou, e agora? O que o nosso pai vai pensar? O que eu vou falar para ele? Então eles tiveram uma ideia, falaram, vamos matar um bode, vamos pegar o seu sangue, vamos passar na capa de José e vamos levar. E a gente fala para o nosso pai que uma fera o devorou. E foi exatamente isso que eles fizeram, crianças. Eles pegaram o bode, mataram, passaram o sangue naquela capa e levaram para o seu pai. Quando chegou lá, o seu pai chorou muito, crianças. Ele ficou muito triste. Ele ficou desesperado.
E ele sofreu durante muitos meses a perca do seu filho, pois ele pensava que José estava morto. Mas enquanto isso, crianças, aqueles ismaelitas estão chegando no Egito e estão levando José e vão vender José como escravo para o Egito. Se você quiser saber o que vai acontecer, crianças, vocês não podem perder o próximo episódio desta história. Então, fique com a gente. Olha só, crianças, Deus, Ele nos ama muito e Ele quer nos ensinar algumas lições sobre essa história. De repente, uma linda túnica, né, bonita, maravilhosa, que José ganhou, toda colorida assim, fez uma grande coisa muito ruim, não é? Apesar daquela túnica, ele ainda teve sonhos, né? Ele sonhou, crianças, que as estrelas se curvavam diante dele. Ele sonhou também que os feixes dos irmãos dele que estava trabalhando ali se curvavam diante dele. E isso causou uma grande revolta nos seus irmãos, que o pegaram, crianças, e o lançaram dentro de um poço escuro, né? Talvez nesse poço escuro ele não vê nada, somente a escuridão. E nós somos exatamente assim, crianças. Quando nós estamos no pecado e não confiamos em Deus, nós estamos na escuridão, longe do Senhor, longe de Deus. Mas lá naquele poço fundo e escuro, quando ele olhava para cima, ele podia ver o céu. E assim somos nós também. Se nós estivermos nos sentindo assim, tristes, desesperados, num poço fundo, nós olharmos para o alto, nós vamos ver o céu. E lá do céu, crianças, nós podemos ver a luz que ilumina a nossa vida, que nos dá direção, que nos dá alegria quando nós estamos tristes, quando nós estamos desesperados, porque Deus é essa luz, Jesus é essa luz que resplandece diante das trevas. Mas, crianças, para nós poder estar nesse lugar feliz, de luz, onde não há treva, só há alegria, nós não podemos ter a atitude que os irmãos de José tiveram, que é de matar, de se revoltar, de irar, de mentir, né, por causa de uma túnica. Nós não podemos mentir, crianças. Nós temos que olhar para a cruz, e quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus que nos dá alegria, esperança de saber que Ele nos ama e que nos perdoa. E aí, crianças, olha só, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós sabemos que nós sem Deus não somos nada e nós pedimos perdão para Ele. E quando nós pedimos perdão para Ele, Ele limpa todo o nosso coração, porque Ele fala que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. E Ele vai limpar o nosso coração e nós vamos poder ter esperança. Nós vamos poder crer que mesmo diante desses problemas, dessa pandemia, desse isolamento social, de todas essas coisas tristes que está acontecendo, nós temos esperança, sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra e Ele prometeu que Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, nós precisamos estar prontos para que o dia que Ele chegar, nós irmos com Ele neste lugar maravilhoso que não vai ter sofrimento, que vai ter só alegria. Por isso, crianças, nós precisamos ter a esperança, e a esperança nós só temos lendo a sua palavra, lendo a Bíblia todos os dias, orando e buscando ao Senhor, buscando as coisas de Deus. Que Deus te abençoe, crianças, que Deus ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você que está nos assistindo hoje possa crer que há esperança, ainda que estejamos no fundo do poço. Quando olharmos para cima, nós veremos o céu, nós veremos o Rei da Glória, que é Jesus, o nosso Salvador. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau! Hora do quiz da Palavra de Deus. Vamos testar o nosso aprendizado? Preste muita atenção! Pergunta número 1. O que José ganhou de presente do seu pai Israel? Uma calça, uma camiseta ou uma túnica? Tempo! A resposta correta é uma túnica. Pergunta número 2. O que os irmãos de José sentiram quando viram que eles não ganharam presente? Raiva e ódio, inveja e raiva ou rancor e mágoa? Tempo! Resposta correta é
inveja e raiva. Pergunta número 3. Onde os irmãos de José o jogaram? Em um buraco? Em um poço seco? Ou em um barranco? Tempo! Resposta correta é em um poço seco. Muito bem! Se você acertou tudo, parabéns! Se você não conseguiu acertar, ouça novamente a história e responda as perguntas do nosso quiz da Palavra de Deus. E depois compartilhe com os seus amigos. Tchau! Até a próxima! Hora da atividade. Mãos à obra. Para a atividade de hoje, crianças, nós vamos precisar de cola, um rolinho de papel higiênico vazio. Se você não tiver, pode fazer com papel também, tá bom? Canetinhas, uma fita durex ou fita isolante, se você não tiver durex, e tesoura. Nós vamos fazer um poço como esse aqui, o poço que foi jogado José. Então vamos lá. Você vai medir, se você pode pedir para a ajuda da mamãe, mais ou menos assim uns 4 dedos daqui para baixo. Aí a gente vai fazer uma marquinha com a canetinha aqui, pra gente saber mais ou menos até onde a gente vai descer, tá bom? Aqui nós vamos marcar para ver aonde é o meio dele. Então agora, daqui do meio dele, ó, a gente vai descer até lá naquela marquinha, mas deixando mais ou menos 1 centímetro para segurar o telhadinho. Então nós vamos cortar, ó, até aqui. Aí daqui nós vamos cortar também, deixando assim, ó, para ficar uns centímetros para medir o telhadinho, tá bom? Ficando assim. Do outro lado, do meio, a mesma coisa, olha, até lá embaixo e depois aqui também até lá embaixo. Agora nós vamos recortar toda essa parte aqui que sobrou, ó, porque essa parte aqui vai ser o nosso telhado. O meu ficou um pouquinho para cima, mas não tem problema não, pode ser um poço mais fundo, né, mais alto. Então aqui você vai tirar essa parte, tirou. Não pode cortar essas 2 outras partes, tá bom? Que vai ser onde vai sustentar o telhado do nosso pocinho. Nessa história, foi muito triste, mas por que a tia tá escolhendo o poço? Porque lá no poço a gente olha para cima e vê o céu, não é? Com certeza José olhou para cima e lá daquele poço ele também viu o céu. Olha só, crianças, ficou assim, nós ficamos aqui agora com 2 partes que sobraram. Essas 2 partes vai ser o telhado. Então nós vamos unir elas assim, ó. Você vai colocar elas juntas aqui e vai passar o durex. Ou como eu não tinha durex, eu peguei uma fita isolante. Pode ser um durex colorido, pode ser um durex que for. É importante que seja durex, por quê? Porque se você passar cola vai ficar duro, mas também dá com cola, tá bom? Olha só. Aí vou tirar aqui um pedacinho, ó, e vou unir tudo aqui. Unir o telhadinho aqui, aí eu vou cortar o que sobrou aqui, eu vou cortar fora, tá? De um lado e do outro. Agora, crianças, ó, nós vamos fazer, recortar uma bordinha assim, ó, para poder fazer, que é o telhado, tá bom? Então você vai e volta de novo. E aqui formou o telhado no nosso poço. E aí como a gente vai fazer? Nós vamos colar aqui dentro, olha só. Vou passar aqui no meio aqui um pouquinho de cola, desse lado. E um pouquinho de cola desse lado aqui. E agora o que nós vamos fazer? Vamos fixar aquela parte que nós deixamos, ó. Então segura um pouquinho, bem firme. Depois, ó, do outro lado também coloca aqui, sendo a mesma altura, tá bom? Pra ficar assim, ó. Segura um pouquinho pra colar. Olha só como tá ficando bonito o nosso poço. Se você não tiver o rolinho de papel higiênico, você pode fazer com papel, com papelão. É que o rolinho de papel higiênico já tá quase praticamente pronto, né? E aí você vai usar as canetinhas para decorar o seu pocinho. Olha só, ele pode ficar assim. Esse é o meu poço que foi jogado José. José foi jogado dentro do poço. Lá do poço, ele viu o céu porque ele estava sempre com Deus. Faça o seu pocinho também. Até a próxima.